Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, 8 policiais militares de São Paulo foram afastados, isso por causa da suspeita de envolvimento deles com o assassinato do empresário que aconteceu no aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira. A Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública informou nesta terça-feira que afastou preventivamente 8 policiais militares investigados por suspeita de envolvimento na execução de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator da facção criminosa. Primeiro Comando da capital. Os agentes da PM afastados trabalham no 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na zona norte de São Paulo, onde atua a maioria do grupo, e do 23º Batalhão na zona oeste da capital paulista. De acordo com a pasta da segurança, os 8 PMs já eram investigados um mês antes do crime por suspeita de fazerem segurança particular para Vinícius. O trabalho de segurança fora do expediente de trabalho, sem autorização, é considerado irregular pela corporação. Na delação premiada, além de acusar policiais civis de corrupção, Vinícius também teria entregado esquemas de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. No documento, os setores da polícia mencionados são o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Departamento Estadual de Investigações Criminais, além das delegacias de Ermelino, Matarazzo e do Tatuapé. Segundo os promotores, as condutas dos policiais configuram, em tese, os crimes de extorsão cometida por agentes públicos, corrupção passiva, associação criminosa, entre outros, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite. Contou que 8 dias antes de ser executado, Gritzbach tinha sido ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil sobre a denúncia de extorsão por parte de policiais civis e foi aberto um inquérito na Corregedoria. Em março, Vinícius fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público com a promessa de entregar informações sobre o PCC e crimes cometidos por policiais. Olha, e esse caso é destaque hoje em todos os sites de notícia. Então, para falar mais sobre esse assunto, para que você entenda melhor tudo o que está acontecendo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. Sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Kleber, boa tarde à nossa audiência. Professor, a primeira coisa é que esse caso, ele coloca em xeque a credibilidade da Polícia de São Paulo. A principal linha de investigação hoje é que o empresário tenha sido morto por delatar policiais. Eu quero que você avalie essa suspeita e se você acha que isso realmente pode ter acontecido ou se esse é um caso pontual, não coloca em xeque, não arranha a credibilidade da polícia, que é muito maior que isso. Kleber, vamos lá então. Você já concluiu na parte final. A credibilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo é muito maior do que isso. Estamos falando de uma instituição que caminha para fazer os seus 200 anos, com um efetivo aproximado de 84 mil policiais. Muitas vezes, os desvios de conduta, pela dimensão do seu efetivo, se a gente for mensurar o que significam 8 policiais num efetivo de 84 mil policiais, veremos que é ínfimo. Só que muitas vezes tem uma repercussão como essa. Já havia uma investigação. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um órgão extremamente tradicional e que corta da própria carne há muito tempo dentro da sua competência, Nós temos aproximadamente aí 4.500, 5.000 inquéritos, procedimentos administrativos, disciplinares, inquéritos policiais militares instaurados ao longo do ano. Então, é claro que é uma notícia que não agrega, que não alegra, Mas é uma notícia que não macula o bom serviço prestado pela Polícia Militar a toda a sociedade paulista, Isso está sob investigação, não podemos, há a presunção de inocência, É claro que você tem aqui uma má aparência. Na administração pública, Kleber, a gente determina que, além de todos os preceitos legais, tem que ter a boa aparência,
exercer serviço, como a gente fala, extracorporação, é mais do que irregular, é ilegal, afronta o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Lei Complementar 893 de 2001. Mais do que isso, você exercer um serviço de bico, como ele fala, entre aspas, esta corporação com uma pessoa que é vinculada à maior ou uma das maiores facções criminosas, não tem como. A gente tem até um linguajar aqui no meio policial, se me permite, a cereja não combina com o bolo. É claro, não tem a menor condição, não tem a menor aceitabilidade. Não dá para comparar aquele policial que está na sua hora de folga, na porta ali de uma farmácia, no momento do seu fechamento, de uma padaria, com uma pessoa que está envolvida, que já foi presa, que está com tornozeleira, que tem ali, tinha, mas uma acusação de pelo menos 2 homicídios e uma participação ativa de lavagem de dinheiro para uma facção criminosa do porte do PCC. Já há uma investigação que determina a lei, já está sendo feito, Uma investigação, a instauração de um inquérito policial militar para ver a questão criminal, talvez não tenha essa informação, a instauração de uma sindicância também para apurar ali a conduta administrativa, verificar a escala de serviço dos policiais, se estavam de folga, se estavam de férias, se estavam fazendo algum tipo de atividade essa corporação durante o seu próprio horário de serviço. Eu confio plenamente aí nas autoridades competentes para essa investigação. Insisto, não agrega, não agrada, mas longe, mas muito longe de macular os bons serviços prestados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo à sociedade paulista. E, professor, você lembrou bem, esse caso, ele retoma essa discussão antiga até, que é o caso da prática do bico, o trabalho fora do horário de expediente oficial. Você acredita que há necessidade de regras mais específicas? É possível autorizar, mas nesse caso, por exemplo, os policiais estavam prestando serviço para um delator. Não pode haver aí um conflito de interesses? Como regulamentar esse trabalho que a gente tem que ser realista? Ele acontece de fato, não é, professor? Bom, Kleber, acontece de fato, A atividade, essa corporação, ela acontece tão de fato que o próprio Estado acabou legalizando dentro da sua parte para dar um amparo, para dar aqui um aparato justamente de proteção ao policial. Porque se o policial ele é vitimado ali fora do seu horário de serviço, insisto, na porta de um comércio, na portaria ali de um prédio, de um estabelecimento comercial, uma escolta de alguém com valores vultosos, já começa a ter uma complicação aí da gente saber do origem e tal, mas ele está com risco real de morte sem um amparo do Estado. Então o Estado criou há muitos anos a possibilidade do que a gente chama de uma escala extraordinária dentro da própria polícia, com fardamento espalhado por todo o Estado, para que ele faça, então, o serviço extra ganhando pelo próprio Estado. Foi estabelecido também há muitos anos um convênio com vários municípios no Estado, com a possibilidade de ter uma atividade que originariamente seria a delegação do município e delega-se dentro da competência do que é compatível ao próprio policial, e aí ele receberia daquela prefeitura. Então hoje você tem a inscrição, a possibilidade de exercer uma atividade para fazer um complemento na sua hora de folga, dependendo do caso, principalmente em atividade de delegação, que é do município, até mesmo nos seus afastamentos regulares. Por exemplo, ele pode fazer isso nas férias, tal. É um caso a ser pensado do que você simplesmente, olha, vou aqui aumentar a reprimenda àquele que exercer a atividade essa corporação. Eu gosto de lembrar que o Estado de São Paulo, ele veio aí de um déficit de vencimentos às forças de segurança muito grande, Isso é público, teve até ranking. O Estado de São Paulo chegou a ser o segundo pior estado da federação em termos de salário, o que é, de fato, uma vergonha para os ex-governadores, tendo em vista que é o estado que mais arrecada. Eu não concordo muito com essa expressão assim, é o estado mais rico da federação. Mas eu confio na gestão, está aí na nossa tela, do Guilherme Derrite, confio na gestão do Tarcísio de Freitas, que estão... É difícil você recuperar 28 anos de PSDB em 2 anos, É uma corporação muito grande, você tem aí um pouco mais, se não me engano, de 40 mil policiais civis, 80 e poucos mil policiais militares, mais um efetivo enorme de inativos. Então é uma folha muito grande e você teria um impacto muito grande de um aumento substancial, Mas, aos poucos, espera-se
que o atual governo vá conseguir recuperar, e aí você naturalmente deveria diminuir essa necessidade da atividade extra-corporação, né? Tem muitos policiais ainda que acabam suportando algum revés nessa atividade de extra-corporação. E eu digo aqui, o que eu vou falar não tem muita técnica, numa atividade extra-corporação não imoral, como foi essa, né? Então, tá lá na porta do açougue, da farmácia, do supermercado, exercendo ali sua segurança particular na sua hora de folga, mas não maculando a imagem da instituição, como foi o caso, aparentemente, desses 8 policiais. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. Professor, mais uma vez, muito obrigado por acrescentar aí nesse debate, nessa discussão. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço. Olha só, a gente continua, falando de casos de polícia e agora, começou agora há pouco, na segunda vara criminal regional lá de Bangu, no Rio de Janeiro, a primeira audiência de instrução do caso do tio Paulo, aquele caso que ficou famoso, do homem que teria sido levado morto pela sobrinha a uma agência bancária para fazer um empréstimo. Vamos conferir. Paulo Roberto Braga, de 68 anos, ficou conhecido como Tio Paulo. Em abril deste ano, ele foi levado pela sobrinha, Érica de Souza Vieira Nunes, supostamente morto a uma agência bancária em Bangu, zona oeste do Rio. A intenção era sacar R$17 mil, referente a um empréstimo no nome do tio idoso. Érica responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver, ou seja, o desrespeito em relação ao tio morto. O caso aconteceu no dia 16 de abril, quando Érica chegou ao banco com o idoso desacordado em uma cadeira de rodas. Paulo estava imóvel e com os olhos fechados, o que levantou suspeitas dos funcionários do banco que acionaram a polícia. Agentes do SAMU foram ao local e confirmaram que Paulo já estava morto. Imagens de segurança mostraram Érica tentando manter a cabeça do idoso levantada e conversando com ele, que não respondia. A sobrinha foi presa em flagrante, mas foi solta 2 semanas depois, em maio, após a justiça revogar a prisão preventiva a pedido da defesa, por não apresentar risco à ordem pública, mas com restrições. Em outubro deste ano, a defesa de Érica tentou adiar a audiência, alegando que ela passaria por uma cirurgia no mesmo mês e que sua saúde mental estava debilitada. Mas a juíza indeferiu o pedido. Olha, mais um assunto polêmico agora. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da lei que autoriza as apostas online no país. Vamos conferir. A ação direta de inconstitucionalidade, apresentada ao Supremo, é contra a liberação de atuação das casas de aposta. E também o conjunto de portarias editadas pelo Ministério da Fazenda, que regulamentam a modalidade de apostas de cota fixa. A cota fixa são as apostas relacionadas a eventos reais ou virtuais em que é definido, no momento da efetivação da aposta, quanto o apostador pode ganhar no caso de acerto. A ação também pede que as normas sejam suspensas liminarmente. Caso o STF aceite o pedido, as bets ficarão proibidas de atuar no Brasil. A solicitação da Procuradoria-Geral da República é para que o exercício da atividade não deve ter mais suporte normativo, passando a sua prática a ser considerada ilícita pela legislação nacional. O governo Lula se dedicou à regulamentação, com o objetivo de reduzir os impactos sociais negativos do novo mercado. Segundo a Procuradoria, as leis não atendem a requisitos mínimos de preservação de bens e valores da Constituição Federal ao permitirem a exploração e a divulgação indiscriminada de sistemas de apostas virtuais baseados em eventos esportivos e em eventos de jogos online, em casas de apostas virtuais. Segundo a ação, os sites e operadores estão, muitas vezes, sediados em outros países, dificultando o controle e a fiscalização, bem como a tributação da atividade. O ministro do STF, Luiz Fux, disse que a lei que regulamenta as bets precisa de ajuste imediato e que o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade da norma deve ser feito com urgência. Olha, e a Polícia Federal deflagrou uma operação
contra uma organização criminosa que vende combustíveis ilegais no Pantanal. E eles usavam embarcações para transportar o produto. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse assunto, sobre essa notícia, é o nosso repórter Wellington Pael, direto do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. As investigações da Polícia Federal apontam que essa organização criminosa utilizava grandes embarcações para trafegar pelo rio Paraguai, na região do Pantanal, vendendo ilegalmente combustível para fazendeiros e outros moradores locais. Os criminosos ainda são acusados de trocar os produtos por carne de animais silvestres pantaneiros e até por serviços de prostituição, incluindo a exploração de menores de idade. É justamente por conta dessa dinâmica que o grupo utilizava que a operação deflagrada hoje recebeu o nome de Waterworld, que é o título de um filme clássico que retrata um cenário pós-apocalíptico, onde a terra está coberta por água e a luta por recursos como combustível é constante. Durante a ação foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Corumbá, cidade sul-mato-grossense que é gêmea da boliviana Puerto Quijaro, e um em Campo Grande, capital aqui do estado. O objetivo é reunir provas que esclareçam o que foi encontrado ao longo das investigações. Foram apreendidas mídias digitais, celulares, HDs e também outros materiais que serão submetidos à análise pericial para aprofundamento das apurações e identificação dos integrantes da rede criminosa, além de 3 armas longas em uma fazenda, junto com munições. Foram confiscadas ainda 3 embarcações de grande e uma de pequeno porte e um caminhão e também uma caminhonete. É com você, Kleber. Obrigado, Pael. E olha só, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, a gente vai começar então com um vídeo, né, de um acidente trágico, infelizmente. Isso aconteceu no litoral de São Paulo. Um motorista bêbado, olha que péssimo exemplo, invadiu a ciclovia com um carro e atropelou uma mãe e a filha dela. Olha que triste, vamos ver. Uma mãe e sua filha estavam passeando por uma ciclovia em Caraguatatuba quando foram atingidas inesperadamente por um veículo. O motorista, que estava embriagado, perdeu o controle do carro e invadiu a faixa da ciclovia. Tanto a criança, que estava na cadeirinha da bicicleta, quanto a mãe, que guiava, foram atropeladas e se feriram. Os motoristas dos outros carros que estavam no local prestaram primeiro socorro e logo em seguida uma ambulância chegou. As 2 vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento sul, mas já passam bem. O homem que pilotava o veículo foi preso por embriaguez e seu carro detido. O homem confessou que bebeu antes de dirigir. E os moradores de um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro criaram uma estratégia para impedir que os assaltantes roubem os motoristas que passam ali pelo local. Do alto dos prédios, eles usam raio laser para mostrar onde estão os criminosos que esperam ali para agir. Olha só. Moradores do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, estão tendo uma importante participação contra o crime. Da varanda de seus condomínios, os moradores usam uma caneta laser em direção aos assaltantes que se escondem à espreita da pista para roubar. Quando o suspeito percebe que foi flagrado pelos moradores, recua e desiste do roubo. Mas quando o assaltante é mais ousado e mesmo com o laser ainda invade a pista, o jeito que os moradores acharam para avisar os motoristas foi gritando alto. Ladrão! Pega ladrão! Os números do Instituto de Segurança Pública mostram que os roubos realmente vêm crescendo na região do Recreio. Até setembro desse ano, foram 811 casos. Mas se depender dessa vizinhança, seja com laser ou gritando, esses números devem mesmo diminuir. Ladrão! Pega ladrão! E olha só essa história, olha o susto. Uma jararaca, ela foi encontrada em uma loja de autopeças em Santa Catarina. E um biólogo teve que ser chamado para retirar o animal do local. Confere comigo essa história. Um funcionário de uma loja de peças de veículos foi surpreendido. Ao manusear uma caixa, o homem encontrou uma jararaca. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e o biólogo Gilberto Ademar
teve que ser chamado para resgatar a cobra. O vídeo postado pelo biólogo nas redes sociais mostra o momento do resgate. De acordo com ele, a espécie é venenosa e responsável por diversos acidentes aqui no Brasil. E ainda acrescentou que o homem foi sortudo por não ter colocado as mãos dentro da caixa. Que susto, não é mesmo? Bom, vamos mudar de assunto agora. Olha só, a PEC, né, que tem o objetivo de diminuir a jornada de trabalho no Brasil, já tem o apoio de 132 deputados federais. Muita gente deve estar feliz com isso, não é mesmo? Faltam 39 nomes para que o projeto possa ser protocolado na Câmara dos Deputados. Vamos conferir. A PEC propõe a redução de 44 para 36 horas por semana, o limite máximo de horas semanais trabalhadas. De acordo com a proposta, o número máximo de dias trabalhados por semana passaria a ser 4. Hoje, a regra prevê que ninguém pode trabalhar mais que 8 horas por dia e 44 horas por semana, mas não proíbe que alguém trabalhe 6 dias por semana, desde que não ultrapasse os limites previstos. Pela proposta, os salários não mudariam. A definição de valor salarial pretende proteger o trabalhador de qualquer tentativa de redução indireta de remuneração. Segundo a PEC, a jornada de 6 dias de trabalho e 1 de descanso prejudica a qualidade de vida, saúde, bem-estar e relações familiares. A discussão sobre o tema ganhou força nas redes sociais nos últimos dias, e o Planalto tem monitorado o debate em torno da proposta legislativa. O governo Lula decidiu agir com cautela em relação ao debate da PEC, que quer acabar com a jornada de trabalho 6x1. A avaliação no governo é de que, antes de se posicionar oficialmente, é preciso discutir as possíveis mudanças na escala de trabalho internamente e fora do Poder Executivo, com trabalhadores e empregadores. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que tem acompanhado de perto o debate e que o tema exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada. Apesar disso, o ministro adiantou que considera a redução da jornada é plenamente possível e saudável. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Denis Medina. Boa tarde, Denis. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Olá, Kleber. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Denis, a gente está vendo aí um grande clamor em torno dessa proposta, mas eu queria a sua avaliação como especialista. Você acha que essa ideia de redução da jornada é possível? Ela é factível economicamente? A conta bate? Então, esse estudo não foi feito. Essa é a boa pergunta sua, porque não fizeram um estudo econômico para saber se existe algum impacto e qual é o impacto. Obviamente, a gente sabe que existe um impacto. Mas eu vou trazer alguns números aqui que eu acho importantes, né? Hoje a gente tem, com as pesquisas de trabalho e emprego, 102 milhões de pessoas no mercado de trabalho, que é a população economicamente ativa, são as pessoas que estão trabalhando. Dessas, 47 milhões estão no regime de CLT, ou seja, menos da metade já está enquadrado dentro da lei que hoje precisa ser ajustada para melhorar. Então, acho que simplesmente reduzir a jornada de trabalho, falar assim, você vai ter que trabalhar menos, mas a empresa não pode pagar menos, é uma discussão muito simplória. A gente tem que entender por que a gente não está conseguindo colocar 100%, ou pelo menos mais da metade, porque nem metade da população economicamente ativa está no regime CLT. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas propostas que tem uma discussão meio rasa. Precisa aprofundar muito até a gente chegar num consenso e ver qual que é o impacto, se isso vai ser positivo ou negativo. E olha, você tocou num dos pontos principais dessa equação, né? Porque os postos de trabalho vão ter que ser aumentados para criar novas escalas. E é possível fazer isso sem diminuir o salário, como prevê a proposta, e o empresariado, a empresa, arcar com esses custos? Acho bem difícil, né? Essas são as partes do estudo que precisam ser feitas. Outro dado que eu vou trazer aqui para você, hoje no Brasil temos 21 milhões de CNPJs, ou seja, temos 21 milhões de empresas. Dessas, 93% são micro e pequenas empresas, ou seja, são empresas de
pequena poder econômico, né? Elas empregam poucas pessoas, mas essas 93% de CNPJs são responsáveis por 78% dos empregados, dos trabalhadores. Então, essa ideia pode impactar positivamente o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, vai prejudicar muito as empresas. Sabendo que as empresas, na sua grande maioria, são pequenas empresas, de novo, precisa de um estudo mais aprofundado, de um cuidado. Numa primeira visão, não me parece factível você reduzir o horário de trabalho sem mexer no custo da empresa. Você vai aumentar, sem mexer no valor da remuneração, você vai aumentar o custo para as empresas que já trabalham com margens apertadas e uma carga tributária excessivamente grande. Então, é um debate que eu acho que precisa de mais discussão, mais estudo e mais tempo para depuração. Você lembrou bem aí essas questões técnicas que envolvem esse assunto. E é importante a gente lembrar que esse movimento ganhou força na internet, né? Com o abaixo-assinado que pediu, ou ainda pede, né, a diminuição. No seu entendimento, esse movimento, ele está mais preocupado com a qualidade de vida do que propriamente com a carreira, ou seja, como você falou, ele não tem muita sustentação técnica e mercadológica. É interessante entender que, assim, foi justamente, né, você lembrou, foi um movimento que ganhou força na internet, com muitas assinaturas. Por outro lado, se a gente pensar, né, as pessoas estão reclamando da carga excessiva de trabalho, mas eu vejo muitas pessoas admirarem o serviço de um médico. O médico é um cara que, além de ter estudado muito, normalmente tem jornadas muito maiores, com 70, 80 horas por semana. Então, será que ele está preocupado só com a qualidade de vida ou está preocupado só com o seu bem-estar próprio, né? Será que existe uma discussão mais abrangente? Ele está preocupado com o futuro, com se profissionalizar mais, com poder ter mais produtividade? E aí sim, né? Se a gente prepara melhor os trabalhadores, deixa ele mais capacitado, ele consegue produzir mais em menos tempo. Então, acho que precisa olhar, de novo, né, mais abrangentemente essa questão, olhar com profundidade a questão da produtividade, quanto o trabalhador efetivamente consegue entregar, porque simplesmente fala assim, vamos diminuir a carga porque vai precisar mais gente. Aonde estão essas pessoas que a gente vai precisar? Porque hoje já existe uma grande dificuldade das empresas de contratar. E a gente vai criar um outro problema, na verdade. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista Denis Medina. Denis, muito obrigado pela sua participação. Principalmente quero enfatizar esse olhar técnico, criterioso que você trouxe aí para essa discussão. Muito obrigado, viu? Obrigado, Kleber. Uma boa tarde a todos. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto mais uma vez para falar que o Rio de Janeiro se prepara para receber o G20, o encontro das principais economias do planeta, que pela primeira vez acontece aqui no Brasil. O repórter Anderson Nascimento vai contar para a gente agora todos os detalhes desse grande evento. Boa tarde, Anderson. A capital fluminense foi a cidade escolhida para receber a cúpula dos líderes do G20, com os chefes de Estado. São aguardados 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais. G20 é uma abreviação para o Grupo dos 20, que é um clube de cooperação internacional que discute iniciativas para promover melhorias econômicas, políticas e sociais nas nações que fazem parte dele. Esse clube surgiu no fim da década de 90, depois de uma crise financeira que começou na Ásia e abalou todo o mundo. O intuito do evento é que a Assembleia negocie acordos ao longo do ano e os assine justamente no último dia da reunião da cúpula. Ao todo, são 19 nações que participam da reunião. Esse ano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, estarão presentes. Os temas escolhidos pela presidência do Brasil foram combate à fome, enfrentamento às mudanças climáticas e sobre a nova governança global. A cúpula com os chefes de Estado foi marcada para os dias 18 e 19 e vai acontecer no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, enquanto a zona portuária do Rio
receberá eventos paralelos. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E olha só, a gente começa falando do Santos, né? Afinal, o Santos está de volta à elite do Campeonato Brasileiro, não é isso, Caio? Santos está de volta, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, com o retorno do time para a Série A, um item muito especial para a torcida também está de volta. Vamos conferir. Nesta segunda-feira, o alvinegro praiano venceu o Coritiba por 2-0 no Couto Pereira, em Curitiba, e cravou seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Wendel Silva e Otero, com um golaço de falta, garantiram a vitória do Peixe e o fim do pesadelo da torcida santista. O Peixe cumpriu seu objetivo da temporada e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado na tabela. E agora ficou mais perto de conquistar o título da Série B do Brasileirão. Com 68 pontos, o Santos precisa de mais uma vitória para confirmar o título, o que pode acontecer no domingo, desde que Mirassol e Novo Horizontino não vençam, já que o alvinegro tem 5 pontos de vantagem sobre essas equipes. Além do retorno à Série A, o Santos anunciou o retorno da camisa 10, com um vídeo postado em suas redes sociais. O número que foi eternizado por Pelé não foi utilizado na Série B em respeito ao falecimento do ídolo ainda no ano passado. Com a volta à elite, voltará a deixar a camisa 10 à disposição dos jogadores. Saúde, guerreiro! Esse vídeo hoje viralizou, né? A diretoria do Santos fazendo essa homenagem à volta do time para a elite, especialmente a volta da camisa 10. E agora, voltou para a elite. O grande sonho agora, o próximo passo seria a vinda do Neymar. Esse é o objetivo de todo santista, mas parece que a história não é tão fácil assim, né, Caio? Complicou o planejamento para o próximo ano, Kleber, de contar com o Neymar, viu? Apesar do Santos ainda estar sonhando com o Neymar, o craque brasileiro diz que está feliz na Arábia Saudita e está apoiando a candidatura do país para a Copa de 2034. Vamos ver. A Arábia Saudita lançou nas redes sociais a sua candidatura oficial para sediar a Copa do Mundo de 2034. E usou Neymar como uma espécie de garoto propaganda do vídeo. E ele fez questão de exaltar a sua boa relação com o país, afirmou estar feliz e até incentivou a ida de outros atletas de prestígio internacional ao futebol árabe, citando como exemplo ele mesmo, Benzema e Cristiano Ronaldo. Acho que é um dos melhores projetos que eu já vi na minha vida, o melhor que eu já vi na minha vida. Eu acho que tem tudo para ser a melhor Copa. Tem uma visão diferente do que significa a Arábia Saudita. Quando você conhece, quando você vem para cá, né, você tem uma outra visão, uma visão muito positiva. Então isso é muito importante para que todo mundo, né, do mundo inteiro possa estar conhecendo cada vez mais a cultura saudita. O Cristiano Ronaldo é um grande ídolo, um dos maiores homens da história do futebol. Benzema também, influenciar todas as crianças, aos jovens, a fazer as coisas corretas e com o nosso futebol, né, trazer alegria para todo mundo. Então, ter essa oportunidade de a gente estar jogando a Liga Saudita, de estar vivendo no país deles, eu sei que é muito importante para eles. Mas eu acho que eles têm tudo para que seja uma das seleções mais fortes do torneio. Eu confesso que eu estou muito feliz, minha família está muito feliz. Com certeza vão vir outros craques para cá, né? Acho que muitos terão a oportunidade de vir para cá e eu acho que todo mundo teria que, pelo menos, né, ter essa experiência como eu estou tendo. Neymar voltou aos campos em outubro, após ter uma lesão grave, jogando pela seleção brasileira e ficar um ano afastado dos gramados. No compromisso na última segunda-feira pela Liga dos Campeões da Ásia, o jogador voltou a se contundir. O Al Hilal informou que o jogador teve uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Neymar tem contrato com os árabes até junho de 2025. Olha, Caio, pelo jeito que a gente viu aí o Neymar falando nesse vídeo que foi postado lá pelos árabes, acho que é difícil ele voltar nesse momento, hein? Até porque também é um contrato longo e ele tem um dos maiores salários do mundo. Por mais que ele ame o Santos, é difícil abrir mão de tudo isso, né, Caio? Voltar para o Brasil para jogar no Santos, um time que está em reconstrução, ter que abrir mão de muita coisa, né? Principalmente financeiro.
E eu acho que nesse momento ele não está muito disposto a abrir mão dessa bolada que ele tem ganhado lá na Arábia, né? Então acho que realmente vai ter que ficar para mais tarde essa volta dele. Vamos aguardar, né, Caio? É, vamos ver. Olha, e por falar em craque que foi formado pelo Santos, o outro é o Gabigol, né? Que também é um sonho do Santos. Hoje, inclusive, foi divulgado aí nos sites de notícia que ele está quase fechado no Cruzeiro, mas o Santos tem esperança nessa negociação. Agora tem um detalhe que pode atrapalhar essa negociação. Isso porque o Gabigol tem um processo aí e isso pode ser um entrave, né? Conta pra gente, lembra esse caso também, Caio, por favor. É, Kleber, exatamente. Tem cruzeirense que já tá sonhando com o Gabigol vestindo a 9, fazendo gol, fazendo história que nem ele fez no Flamengo, mas eu acho que vai ter que aguardar um pouquinho mais. Isso porque, como você mencionou, né, apesar de estar apalavrado com o clube, nós temos que lembrar que ele possui uma pendência judicial do exame antidoping. Gabigol está nas últimas semanas de contrato com o Flamengo e já está apalavrado com o Cruzeiro para a próxima temporada. Apesar do acordo com o clube mineiro, não existe um contrato assinado entre Cruzeiro e Gabigol, o que ainda possibilita a negociação de outros clubes. Inclusive o Santos, que voltou para a Série A, está de olho na situação e tenta um esforço para trazer Gabigol de volta à Vila Belmiro, que chegaria para vestir a camisa 10 do Peixe, que não foi utilizada durante toda a campanha do time na Série B. Porém, o jogador leva para o seu próximo clube uma pendência do caso de doping, ocorrido ainda nesta temporada e que ainda está em andamento. O jogador e o Flamengo já se pronunciaram sobre o tema e disseram que irão recorrer à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e irão apelar junto à Corte Arbitral do Esporte. O exame antidoping é feito através de amostras de sangue ou urina para investigar se os atletas fazem uso de substâncias proibidas que podem beneficiar o desempenho nas partidas. No Brasil, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem realiza muitas vezes o doping surpresa, que é realizado sem aviso prévio e nos locais de treinamentos dos atletas. Tá certo, então, Caio, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço para você e amanhã você volta com mais notícias do esporte, combinado? Tá certo, amanhã a gente se vê então, um abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.